canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia, comigo Francisco Correia e José Paiva. Estás bom? Sou eu. Vai-se andando. Isto a chuva deprime. Desculpa, sim, um bocadinho. Eu por acaso gosto de chuva. Não? É? Não gostas? Gostas do calor? És desses? Depende, mas muita chuva e muito trânsito cansa-me. Tá bem. E hoje connosco temos um grandíssimo convidado. Ele que, tal como ao 25 de Abril, faz 50 anos para o ano. Obrigado por essa lembrança. Já estou mais animado, caralho. Autor do clássico Viola Elétrica. Já este homem preparou-se. Exatamente. Tio Gel. E também Gel. coisas neste século. Atenção, também fiz coisas neste século. Mas já vamos aí. Tu estavas a dizer, olha, começando por aí, que nos estúdios onde nós estamos começaste a gravar algumas coisas. Aqui nós estamos na Interpress, aqui no coração do bairro Alto. E aqui o primeiro sketch de Kalashnikov foi gravado aqui, neste edifício, ali embaixo num estúdio. Isto foi para aí 2004, 2005, também já vai fazer 20 aninhos. E foi aqui gravado na Interpress, ali no estúdio, ali uma rocalhada e depois uma entrevista ali à porta. Podem ver tudo, está tudo na internet. E eu não recebo nada por isso. Bons momentos. Quando te lembro agora, quando chegaste aqui, foi uma boa sensação. Fizeram uma tour. Não foi? Fizemos uma tour e chegámos a tocar no estrangeiro, Estados Unidos, na Irlanda. Fizemos uma mini tour na Irlanda. Foi engraçado. Eles não nos conheciam, não sabiam que nós éramos cómicos, o que dava um certo frisson à cena. Ou seja, estavam outras bandas mais a sério e... Pronto, a sério, não que nós não fôssemos a sério, né? Exato. Mas ali com aquela premissa sarcástica, não é? Ou satírica. Foi fixe. Eu não sou muito saudosista. Eu não sou daquele pessoal que passa muito tempo a olhar para trás. Mas ultimamente, nos últimos tempos, isto se calhar já é um bocadinho um reflexo da meia-idade. Às vezes dou comigo assim a relembrar, até agora no meu espetáculo de stand-up há uma parte do espetáculo que eu faço isso, onde relembro alguns episódios, pronto, as coisas que se passavam nos bastidores, atrás das câmaras, nos tribunais, pronto, as consequências das coisas. E dá-me gozo isso, mas tradicionalmente, normalmente não sou um gajo saudosista. Mas as memórias não pesam então? Até não, podem ser boas, não. E muitas vezes falam-me das coisas e eu não me lembro. E outra coisa, muitas coisas que eu fiz, eu nunca vi. Ok. Porque a gente tinha um ritmo de trabalho intenso e eu tinha uma grande confiança naquele que era o realizador e cameraman também do Vai Tudo Abaixo, nessa altura, que era o Ricardo. E então eu muitas coisas não vi. Eu fazia, ele depois editava, ele já sabia qual era o nosso estilo, tirava aquilo que ele achava que eram as melhores coisas. Acho que ele foi meu professor de videoclipe. O Ricardo Reis. E então há coisas que eu nunca vi, portanto nem me lembro por aí. Mas já mais uma coisa quase de industrial, de confiar plenamente na linha de montagem. Porque também o nosso género era muito simples, por assim dizer, quase rústico, né? Nós íamos para a rua normalmente improvisar sobre um tema ou com um personagem. Imagina, a gente vestia-se de homens da luta e íamos fazer a luta dos enfermeiros. Estávamos lá 2 horas e tal, 3 horas, filmávamos, e depois o Ricardo que ia lá retirar aquelas partes mais engraçadas, mas todo esse arquivo, eu tenho um arquivo muito grande. Numa casa. E eu, não, por acaso está na minha casa, mas tenho um arquivo muito grande, discos rígidos, cassetes, muitos formatos. E eu tenho, é uma coisa que me manda já aqui a fazer já há algum tempo que há aqui um género de uma vozinha que me diz: está na altura de dares ali uma olhada no teu arquivo, porque há ali muita coisa que eu nunca vi, que as pessoas nunca viram, porque imagina, a gente estava 2 horas a filmar uma cena de Homens da Luta, ou dos Kalashnikov, ou do Russo, ou o machista gay, um whatever. E na volta a gente usava nem 10% disso, certo. Muitas vezes menos, até para 4, 5 minutos. E depois está ali muita merda, de certeza. Dava para fazer um filme. Não sei se dava, mas está ali muito. Sim, está ali muito, só te faltou fazer muito conteúdo. Só te faltou fazer um filme dos Homens da Luta, não? Não, eu com os Homens da Luta, por acaso, nós fizemos uma cena dos Homens da Luta, que era a verdadeira história dos Homens da Luta. Era um documentário feito por nós sobre os Homens da Luta, que são personagens fictícias. E na altura deu muito gozo. Isto foi para aí 2008, 2009, quando lançámos a banda. Fizemos esse documentário que passou na SIC Radical e onde davam depoimentos, mas depoimentos sérios, estás a perceber? Mesmo dentro para o deboche.
pá, grandes figuras, grandes amigos. O Zé Pedro, meu amigo Zé Pedro dos Chutes, que também do Kalashnikov também participou. Rui Veloso, o João Gil. E as pessoas estavam a falar a sério. Sim, as pessoas estavam a falar dos homens da luta, não sei o quê, Mas eu acho que e mais divagavam, não havia guião. A gente, pronto, dava a premissa de pá, imagina que que estes gajos eram mesmo a sério. Certo. E fala, pronto, devaneia, né? Eu estava a falar do viola elétrica, não era para te debochar, nem Podes me bochar à vontade, meu querido. Mas- Eu, nesta altura da minha vida, Não, eu mas já era porque aguento tudo. ainda estava a falar com o Paiva no outro dia, que é, eu lembro-me quase dos teus primeiros aparecimentos, porque eu dei de caras com a revolta dos pastéis de nata e... Antes, o viola elétrica é tipo. Sim. 2001, Isso veio no seguimento pá, depois aí. da minha pesquisa por ti na altura, É, né? Tipo, este gajo fiz que aquele que ele fez e depois dou-me de Yeah. caras com aquilo. Esse foi o meu primeiro videoclipe de todos, de toda a minha. E é um disco ou não? Lancei um disco na altura, foi distribuído pela Edel, que era uma editora alemã que estava cá em Portugal, com um gajo americano à frente, que era um gajo com umas vistas muito largas, o que destoava um bocado das pessoas que estavam na indústria cá nessa altura, que tinha muita abertura para maluquinhos como eu. E outros, aqueles que optavam por fazer as coisas de maneira independente, até por alguns por não serem opção de editoras, como era o meu caso, e haver a única hipótese seres fazer tu o teu próprio disco, os teus próprios videoclipes, mas ajudava a ter uma distribuição. Estamos a falar numa altura em que se vendiam discos jovens, havia uma cena que se chamava discos. Sei que vocês nunca ouviram falar, mas havia. E então dava jeito tu teres um apoio de uma editora para colocares o teu disco nas lojas, nas FNACs da vida, etc, nos supermercados, o que quer que fosse. E ter algum apoio para ter alguma atenção de imprensa, né? Porque na altura não havia, tipo como é agora, podcasts, e não havia nada disso, ou seja, havia a imprensa tradicional e era fixe tu teres ali os jornais darem-te uma atenção, a rádio, a televisão, etc. Mas não era um disco de humor. Não era um disco de humor, era um disco de pop, assim, uma pop meio eletrónica, assim, um bocado um género, pronto, vou-me comparar a coisas boas. Faz assim uma grande comparação para as Vou pessoas. ser muito Exato. complacente com a minha música. Era assim um género tipo GNR meets Massive Attack. Estás a perceber? Era um Ia, bocadinho uau, esse, parece-me bem. era um bocadinho Ainda esse dá para ouvir? o meu objetivo. Uma Ele pessoa, dá se para quiser, ouvir, pode ele ouvir? anda ali nos Spotifys da Ok. vida. Era um bocadinho esse o meu objetivo e assim o fiz e lancei-o, mas aquilo depois não, ou seja, teve repercussão de uma maneira que para mim foi inesperada e que ao princípio até me chocou um pouco. Eu já falei disto em várias entrevistas, mas falo aqui na vossa, sobretudo com os videoclipes. O meu primeiro videoclipe, logo esse Viola-me Elétrica, que era eu com uma bomba no Chiado, ali a passear. Hoje em dia já... O poema era um poema do Tiago Gomes que pensava várias vezes em ser um kamikaze com uma bomba ao peito e dar um abraço ao primeiro-ministro do meu país. Ali no meio de um poema que eu musiquei. E então eu andava com uma bomba no meio do Chiado, de inverno, tronco nu, uma grande bomba assim com um relógio. Coisa normal. Pronto. A pessoa faz. E eu investi muito naquilo. Na altura vendi o meu carro para pagar esse videoclipe. Foi uma grande aposta minha, pronto, porque eu precisava de me mostrar. Quanto é que custou, lembras-te? É pá, sei lá, uns 600, 700 contos. Ih, O que era isso é muito muito dinheiro, papel. tipo em 2001, para aí. Estás a Sim, ver? não é coisa pouca. Para mim era muito dinheiro, tanto que eu tive que vender o carro para o fazer. Sem E ajuda da depois, editora. depois Ou a editora não ajudou? não, a editora não ajudou. A editora distribuiu mesmo os discos e dava-me E uma depois- percentagem boa. Ou seja, eu ganhava, na altura a gente ganhava tipo 80 e tal % do valor dos discos. Eles ficavam só com 20, mas só metiam o disco nas lojas. E na altura esse videoclipe, eu fiz esse videoclipe, passou muito na altura no Canal Sol, que era o que passava aos videoclipes, e também no curto-circuito com o Rui Unas. E o Rui Unas pegou naquilo e começou a gozar com aquela merda. Porque aquilo era, pronto, eu percebo, aquilo tinha ali um lado ridículo, pelo menos pelo choque, um maluquinho, com uma bomba. Isso chateou-te ele estar a gozar com aquilo? Ou até Chocou-me. Ok, não estavas à Chocou-me espera. porque eu não estava minimamente Quando à és um gajo a espera. começar, não é? Levas Não assim... estava à espera. Não havia o mínimo intuito humorístico naquilo. Certo. Ok? Até acho que o tema, depois eu tinha umas imagens de guerra que mostrava lá no fundo. O tema até era pesado, né? E aquilo chocou-me. Mas depois no videoclipe a seguir eu já comecei a pescar o olho à cena da comicidade. E passado um ano e tal disso, um ano e meio, talvez 2 anos de eu ter lançado o disco, eu estava já a fazer comédia no Cabaré da Coxa. Porque eu apercebi-me que... Ele sentiu-se culpado. Não, eu digo-lhe isso muitas vezes, ele é meu amigo. Ele é o género do meu Júlio Isidro, né? Ele abriu uma porta, tanto na altura para passar os videoclipes, a mim como a muitos, mas na cena da comédia, porque eu depois, quando comecei a fazer os meus primeiros personagens à minha conta, né? A primeira pessoa que eu fui mostrar foi a ele.
Porque ele na altura Então, tinha o Cabaré da A Coxa. entrada na televisão acontece Com o com Rui essa Unas. conversa com o É, Rui. com o Rui Unas. Eu depois fui-lhe mostrar os meus primeiros personagens. Era um agarrado, era o russo, que, umas cenas que eu tinha filmado na rua, também assim, meio documental. E ele adorou e começou-me a dar um sketch em cada Cabaré da Coxa. Eu tive ainda ali muitas semanas, uns meses, no Cabaré da Coxa. Até que depois o pessoal da Revolta dos Pastéis de Nata, e na RTP2, pronto, eles estavam a começar o programa e até foi o Carlos Afonso, conhecido por este senhor. O Bondage, não é? Certo. Bondage, pronto, entre encarnações. Foi ele que me deu a dica. Foi ele que me deu a dica porque uma vez ele viu os meus sketches num estúdio de um amigo nosso. A gente encontrou-se por acaso. E eu tinha lá um DVD, uma merda qualquer, com os sketches, os que estavam a passar no Cabaré. E ele viu e disse: olha, vai haver um programa que vão fazer para a RTP2. Convidaram-me a mim para fazer umas cenas de rua, mas eu não quero fazer. Mas vai lá tu e mostra-lhe essas cenas. E assim fiz e fiquei. Pois tenho a ideia que tu e o Bondage são assim os primeiros da nova. Ele antes de mim. Sim, ele antes, ele bem antes. Mas os novos, vou dizer apanhados, mas não são bem apanhados, Sim, são sim. personagens na rua a interagir com uma nova roupagem, pessoas. tudo, não é? Sim, sem dúvida. Ele foi o pioneiro disso cá. E na altura ele criou esse personagem, o Bondage, que teve muito impacto porque passava num programa de grande audiência que era As Noites Marcianas, não sei se lembras, né? Sim. E eu gostava muito disso. Embora o que eu acabei por fazer era diferente, mas havia essa vertente comum de tu agires na realidade. Sim, Mas sim. isso veio de onde? Essa vontade de te imiscuires na realidade? Um misto de. Consegues saber? Um misto de. Por um lado, era o que estava mais à mão para fazer. Ok? Porque quando eu comecei a fazer as coisas na rua, para mim era impensável, mesmo até pelo tipo de ideias que eu tinha, estar sozinho, não ter outros atores a contracenar e tipo esconder a câmara e fazer o apanhado, mas depois fazer um depoimento, tentar dar-lhe ali algum toque que o diferenciasse de um apanhado normal. Foi um bocadinho a facilidade de o fazer assim. Porque isso não implicava, eu não precisava de ter nada, era só alguém para filmar e depois para editar, e era eu estar na rua. E depois tornou-se um bocadinho um estilo. Mas eu sempre gostei de apanhados, desde miúdo. Eu lembro de ser miúdo e ver os apanhados que cá davam tanto nos programas antigos, e sim, na altura do Joaquim Letria. Sim. Estamos a falar de anos 80. Certo. E depois alguns filmes, alguns deles bem racistas, mas que na altura Exato, era o que havia. Havia um que era o Gente Gira, que eram havia várias versões disso nos videoclubes, que eram filmes sul-africanos de apanhados, mas onde muitas vezes as vítimas eram blacks, estás a perceber? Isso deve ser... Era, aquilo visto aos olhos de hoje era pesado. Profundamente racista. Certo. Na altura, eu como miúdo pelo menos não tinha essa interpretação e o pessoal que nos rodeava não tinha. Sim. Era pela comicidade. Eu tanto me ria-se como se o apanhado fosse um preto. Não eram só, mas havia muitos. Se fosse um preto ou um indiano ou um branco, para mim não interessava. Para mim aquela Situação, não é? nem é só a situação, aquele método era para mim fresco e tinha impacto, porque havia sempre um elemento de surpresa de como é que se vai reagir esta pessoa, né? E eu gosto disso. Mas tu eras assim como jovem, como miúdo, uma pessoa que gostava de tirar o tapete, de nem ir ao por outro isso. lado? Nem por isso, eu era um miúdo muito tímido. Eu era um miúdo muito introvertido. Gostava de estar em grupo, não era antissocial e tinha amigos na escola e juntava-me sempre àqueles que eram os mais divertidos. Eu tinha uma grande atração por aqueles que faziam mais porcaria na escola, tanto que a minha mãe muitas vezes, ainda no outro dia a gente estava lá na casa dela e ela estava-me a mostrar fichas da altura da 4ª classe e não sei o que, estávamos a ver isso, ali a fazer aquela trip down to memory lane, né? E havia lá várias de diziam, o Nuno é um menino inteligente e atento, mas ele tem um problema, junta-se sempre aos piores. E eu tinha essa atração, sempre tive por aqueles que eram mais... que desafiavam os professores e tal, eu era atraído por isso, mas não era um deles, era assim um gente sacristão que ali andava lá atrás. Mas depois só na adolescência é que eu comecei a desabrochar um bocadinho. Mas tu consumias comédia quando eras mais novo? Sim. Para além dos apanhados, tinhas sim, assim... a que estava à mão. Televisivo, o Hermano José. Eu refiro isto em muitas entrevistas. Eu sei que o pessoal da nova geração não tem essa sensação. Não tem um equivalente. Nós ainda temos um bocadinho, nós ainda apanhamos. Sim, nós apanhamos. E talvez sejamos a última, não sei. Eu lembro-me quando o o Hermano José apareceu, eu tinha aí 9 anos
Ele está a fazer agora 40 anos, o tal canal. Tal canal. Ele já tinha aparecido antes e já causava sensação no Júlio Isidro, um ou outro Natal dos Hospitais. Até acho que o personagem dele era o Tony Silva. Ou Sim, sim. Acho que era o Tony Falava Silva. espanhol, não é? Era Tivemos um a ver o cantor e documentário tal. no outro dia. E ele já estava presente, mas o tal canal foi uma pedrada no charco. Eu lembro perfeitamente disso. Aquilo foi só uma série, o tal canal, foram 3 episódios. Eu ainda hoje sei coisas daquilo de cor. Para tu veres o tipo de impacto que teve em mim e noutros como eu. Ainda no outro dia estava a falar com o Eduardo Madeira, que também é um grande fã e já teve o privilégio de trabalhar com o Herman. E estávamos a recordar isso. Aquilo era tão impactante. Estava ao domingo à noite e era um momento onde a família parava. E pela primeira vez era algo que fazia uma transversalidade, pelo menos na minha família foi a primeira vez que eu me lembro, de tipo, eu gostava, o meu pai gostava, o meu avô gostava, a minha mãe gostava, o meu tio gostava, toda a gente gostava. Falavam sobre isso? E falavas sobre isso E a semana comentavas toda. no dia seguinte, Ias para a foi. escola imitar durante a semana aquilo que tinhas visto. Pá, foi uma revolução. Estás a perceber? Eu acho que numa comparação com o mundo da música, eu acho que o Hermano José é tipo o Elvis. Ok. Da nossa comédia. É um marco que há tipo um antes e um depois do Herman. E a geração de comediantes que o seguiu, e que é tipo a minha geração, né? Aquele pessoal ali do boom do ano 2000, o pessoal que vem do Levanta-te e Ri, o pessoal do Gato Fedorento, o Bruno Nogueira, toda essa geração é uma geração que é completamente filha do Herman. E que vai buscar alguns que elementos vêm e coisas de trabalhar dele, com o Herman, o pessoal todas as produções fictícias, escrever os etc. textos, etc. Sim. E os que não trabalharam com ele eram influenciados por ele, porque era tão impactante. Ele durante 20 anos foi o centro da nossa comédia. Ele não tinha concorrência. Não Sim, tinha. Podia fazer o que quisesse, não é? E fez. E fez. E fez. E até chegou a ser, não é cancelado, mas a programas fora do ar. Sim, e tudo, sim, portanto. cancelado. Sim, Cancelaram um programa na altura por causa de um sketch que era ele a brincar com a Rainha Santa Isabel, salvo este. Sim, um certo, falatório certo, na sim. altura. A igreja mexeu-se contra aquilo. Eu tinha uma pergunta um bocadinho sobre isso e acho que até já chegámos a falar, pensou, com o Miguel Rocha, por causa desse estilo de ir para a rua e provocar. Hoje em dia, a primeira pergunta é: não tens alguma pena que a televisão meio que parece que desistiu um bocadinho desses formatos de humor? Eu pelo menos tinha essa sensação. Sim. Não encontro, quer dizer, encontro explicação, mas acho Também a estranho. internet roubou, não é? Sim. A explicação seria essa. Sim. Sim, é verdade. Ali no início do século, ali os primeiros, vamos chamar-lhe os primeiros 10 anos, 2000, 2010, foram anos de grande abertura na televisão em relação à comédia. Inegavelmente. Tu tens, se calhar, dos programas que ainda hoje, meus, de outros, de vários, Certo. fomos vários os que tivemos o privilégio de fazer televisão nessa altura, uma grande liberdade. Havia muita rebeldia, havia muita, como é que eu tenho de dizer, havia um sentido que era, podias fazer tudo e realmente fez muita coisa que nunca tinha sido feita. Pá, eu fiz muita coisa, o Carlos Afonso fez muita coisa, o Gato Fedorento fez muita coisa, o Bruno Nogueira fez muita coisa, no Levanta-te e Ri fez muita coisa. Houve ali uma geração de comediantes que aproveitaram essa abertura e entretanto o estreitou. Ok? Estreitou e eu acho que a televisão hoje em dia, em relação à comédia, está mais conservadora do que estava tipo há 20 anos. E tu vês isso de uma maneira. Os comediantes que estão na televisão em grande destaque são todos para cima de 40 e tal anos. Sim. Tu não vês um comediante de 20 e tal anos hoje em dia na televisão a ter um grande destaque. Esses comediantes, estou a falar dos Carlos Coutinhos Vilhenas, Teixeiras da Mota e Eles outros. estão fora. Os Alexandre Santos, a nova Esses são geração talvez os últimos que eu vi na não SIC estão Radical, na por televisão. exemplo. Sim. Não estão na televisão. Percebes? Sim, são a primeira geração de internet, se calhar. Num Sim. outro meio, né? E isso não aconteceu. Por isso, no meu caso, que a gente tinha 20, eu no caso, quando comecei a fazer comédia, já tinha 20 e muitos, mas ainda nos meus 20, né? E toda essa malta que eu falei, Gato Fedorento, Fernando Rocha, Hugo Souza, Bruno Nogueira, pá, tivemos a hipótese nos nossos 20, 30, naquela altura onde tu estás ali com o sangue mais quente na guerra e estás ali na tua altura jovem, né? De ter a hipótese de materializar isso em conteúdo televisivo. E isso hoje em dia eu noto que se fechou, está mais conservadora. Eu acho que a televisão não quer correr muitos riscos com a comédia. Pode já não ser esse lugar de arriscar. Sim, eu também, em relação à nova geração,
eu noto que a nova geração também não tem a atração pela televisão que tinha a minha geração. Mas Não a mim tem parece-me que às mesmo. vezes é até com algum desdém. Que é- Não, eu não sei se desdém, se mesmo por uma questão de estratégia. Eu acho que não é desdém. Não sei se é uma coisa tão pensada. Eu acho que é mais... Mas eu acho que em alguns casos é pensada ou constatada. Primeiro, porque o público que eles querem atingir, ou o público da sua geração, consome menos televisão. Certo. Ponto Já na internet, não é? Se calhar consome mais. Ou seja, tu vês o conteúdo na televisão. Só que tu vês Não na é televisão linear, entra-te sim, pelo sim. YouTube, entra-te Certo, pelo Patreon, entra-te Sim, mesmo o pelo... conteúdo da rádio entra-te pelo YouTube, não é? Exatamente. E aí eu noto que é uma constatação geracional de ok, a televisão existe, é um meio, de vez em quando dão ali uma coisa, mas é se calhar um meio que, pelo menos em relação à comédia, está já rotulado como algo de uma geração mais velha, que se calhar não é cool, nem a cena do desdém, não é cool como era. E havia impacto. Eu devo-te lembrar que eu sou pré-internet. É lá o velho que eu sou, né? Eu sou pré-internet. E nessa altura, tu ou estavas na televisão ou não estavas em lado nenhum. Não existias. Ok, eu fui um dos privilegiados que pude estar, mas muitos não. E muitos faziam YouTube para aparecer na televisão. Não, mas mesmo pré-YouTube. Sim. Eu Mas é no início. sou no início. pré-YouTube. Estás a ver? E era a televisão e tinha impacto. Mesmo um programa na SIC Radical, como era o Vai Tudo Abaixo, tinha impacto. Muita gente via aquilo, estás a perceber? E depois, com o aparecimento do YouTube, começou-se a propagar, mas depois também abriu a possibilidade de tu já não precisares da televisão para fazeres o teu demorou conteúdo, também. né? Eu acho que era a tal coisa que eu estava a dizer. Muita gente que começou no YouTube era sempre com o propósito de ir para a televisão. Hoje em dia Sim, já são hoje mais em as dia televisões que querem Hoje ir. em dia não. Hoje em Sim. dia não. Não, e eu não vejo a televisão a atrair muito os comediantes novos. Essa é que é a verdade. Sim, não tem. Eu Sim, não sim, vejo sim, uma pois. aposta nisso, né? Uma aposta séria. Se né? calhar nem eles estão interessados, nem quem manda está interessado nisso. Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia a televisão está mais conservadora no que diz respeito à comédia. A segunda pergunta era mesmo do teu estilo, ou seja, um estilo de rua que eu às vezes até eu e o Chico costumamos ver mais. Há agora uns youtubers que tentam fazer coisas de rua, eu não consigo fazer comparações Extravasam, porque não é não é? o mesmo, porque extravasam o conceito ou um dos conceitos que tu aplicavas no teu trabalho. A pergunta é se esse estilo ainda tem razão de existir em Portugal. Tem, claro. E porquê é que não tem existido? Tem existido nas redes sociais, tu vês Sim, há pelo muita gente menos na rua, ali mas- uma mão cheia de comediantes a fazer coisas na rua. Quando eu Para digo mim, o que a forma tradicional, ou seja, Sim, de sim. chegar ao Para mim, mainstream. o que se destaca é o Pierre Zago, um rapaz Sim, do sim, Porto. certo. Destaca-se, eu gosto das coisas que ele faz. Em relação ao mainstream, esse conceito mudou. Isso é o que eu noto. Hoje em dia, por exemplo, na altura que eu comecei, e que essa malta toda da comédia vinha, e eu nem sou o melhor exemplo disso porque sempre nunca optei muito por isso, mas havia sempre esse tipo de premissa ou de preocupação ou objetivo, né? Havia um objetivo de transversalidade, ok? E eu em 2 ou 3 momentos da minha carreira eu consegui isso, e isso realmente era o que te abria a porta para a oportunidade de teres programas com melhores orçamentos, mais condições, mais espetáculos, mais hipóteses de trabalhar. Era quando tu conseguias essa transversalidade. Eu conseguia pela primeira vez com os Homens da Luta. Os Homens da Luta deram uma grande transversalidade. Até lá, o Vai Tudo Abaixo era uma cena de nicho. Ok? Mas com os Homens da Luta tornou-se transversal. De repente já os miúdos no carnaval já andavam mascarados a Homens da Luta, apareciam crianças nos concertos e isso traduziu-se em oportunidades de fazer trabalho, sobretudo em televisão, na televisão generalista. Hoje em dia eu vejo que os cómicos não têm isso. Aliás, estão num outro caminho que eu considero até mais não diria prazeroso, porque tu também podes ter prazer em fazer uma cena transversal, mas diria que mais interessante em termos de possibilidades de independência económica, que é, tu hoje como tens uma grande facilidade das pessoas terem acesso ao teu conteúdo, tu consegues direcionar as pessoas para aquilo que é a tua rentabilidade em relação àquilo que tu fazes, quer seja um Patreon, quer seja um espetáculo ao vivo. Certo. O que eu noto nos comediantes novos e que eu muitas vezes estou a olhar com atenção para aprender,
porque como estou fora da televisão preciso e tenho precisado de ganhar novas ferramentas para ter a minha sustentabilidade. Essa coisa de fazer, ok, eu faço para a minha malta eu vou direcioná-los para os meus espetáculos ou para a app onde eu estou a fazer o meu conteúdo. Quem não quiser, pronto, e para quem não gosta, não gosta. Exato. Não há aquela coisa que às vezes a televisão proporcionava-te da cena da audiência, certo. faz também. O Cinel diz muito isso, não é? Tem Sim. ali o público, é o que me interessa. Sem dúvida. O Cinel foi um dos que vem, ou seja, numa segunda vaga, mas já vem com uma mentalidade nisso mais moderna, né? Sem dúvida. Tu achas que, estamos a falar desse conteúdo de rua, tu conseguirias ir agora para o TikTok fazer o mesmo conteúdo, mas adaptado? Era por aí que eu queria ir. Não. Sim. Não. Eu sinto que... Já há paciência também. Não, nem é uma questão de paciência, é mesmo uma questão de não ter interesse em fazê-lo, porque já o fiz, sabes? E isso a mim acontece muito. Eu gosto do novo. Eu gosto de fazer coisas que eu nunca fiz. Qual é o próximo, não é assim? E isso tem sido, às vezes, até um handicap na gestão da minha carreira. Porque eu sou muito repentista, eu sou muito mercurial. Eu, gosto de mudar e gosto de fazer coisas novas sempre. E então isso para mim não faz sentido. Ou seja, eu não meto de parte eu ir buscar um personagem que eu tenha criado e fazer alguma coisa nova com esse personagem. Já estive mais longe disso, ok? Mas da mesma maneira, não. Da mesma maneira, para mim, seria déjà vu e nunca seria tão bom como... Ou seja, ou a mim dar-me tanto gozo, e eu acho que mesmo para as pessoas dar tanto gozo seria para o saudosismo outra vez, não é? Sim, exato. Mas hoje em dia a nostalgia é um negócio, não é? sem dúvida. Às vezes até pode ser considerado batota, não é? Essa nostalgia. Mas rende. Como Pá, temos visto, não só cá como lá fora. É assim. E daí de eu dizer-te, eu não ponho de parte fazer alguma coisa, algum tipo de conteúdo com um personagem que eu tenha criado se calhar aí há 20 anos. Não meto isso de lado. Só não vai mas ser a mesma nunca coisa, da mesma maneira. Sim. Porque, eu acho que isso para mim não é desafiante ir outra vez fazer da mesma maneira. Ok, está visto. Acho que nisso o estímulo é mudar, não é? Dentro desse estímulo tinha uma pergunta que é dentro da tua geração e agora com esta nova geração que parece que tu há bocadinho estavas a dizer que começaste assim meio sem saber bem, mas foste e arriscaste, e que os miúdos novos já quase que têm uma ideia, um plano estratégico do que têm que fazer. Porque já têm muitas referências. Até porque têm muitas referências. Tu sentes-te a correr atrás do prejuízo ou sentes-te motivado por, espera aí, isto mudou muito, mas eu quero continuar? Um misto. Eu sinto sempre que tenho que fazer mais. Mas isso é uma coisa que já vem comigo de há muito tempo e que por acaso com o tempo até tenho conseguido apaziguar um bocadinho. Mas eu sou uma pessoa muito inquieta. Um espírito inquieto. Nisso. Eu sinto sempre que não, isto tem que fazer mais, tem que fazer mais, né? Nem é devia estar, tem que fazer. Por outro lado, eu acho que os mais novos têm sempre razão. Eu tento sempre estar atento ao que os mais novos estão a fazer. Ok. Porque para mim eu aprendo com um Teixeira da Mota, eu aprendo com um Coutinho Vilhena, eu aprendo com o John Mendes, esses putos do norte que fazem os TikToks. Sim. Eu estou a ver aquilo e aquilo estimula-me assim, caraças, estes gajos estão-me aqui a abrir porta, né? Não estou tipo cristalizado na minha cena, não. Antes pelo contrário, estou sempre a ver e a tentar, que de alguma maneira adaptar-me ou adaptar aquilo que eu quero fazer, tendo em vista aquilo que é a estética, sobretudo a estética, ok? Porque a estética vai mudando. As novas gerações trazem-te sempre uma estética fresca e que é feita por eles quase instintivamente, porque é assim que eles crescem. Crua, não é? Eu vejo isso, por exemplo, na minha filha. Os conteúdos que a minha filha vê são conteúdos que para mim, tipo, imagina, há 10 ou 20 anos era impensável haver conteúdos como os que a minha filha vê. Unboxings e tudo numa perspectiva pessoal e de experiência perante a situação, às vezes mãos a fazer cenas, uma faca a derreter, percebes?
Com mais louco for, melhor. Eu para mim, vou sempre beber. Não sou daqueles que, tipo... Velho do Restelo. Estes putos novos. Não, antes pelo contrário. Eu estou sempre interessado no que é que os putos estão... onde é que os putos andam. E mesmo que às vezes não perceba ou não goste. Não gosto de tudo, né? Sim, também é válido. Mas sinto sempre a curiosidade de ir ou ouvir ou ver. E sentes que eles estão abertos para falar contigo e trabalhar contigo? Epá, ou sentes alguma resistência? Não, eu desde o aparecimento do Tio Gel do Sal Grosso, a minha carreira teve uma injeção de oxigénio que foi muito inesperada, mas que foi muito importante e para mim emocionante até. Até estavas meio parado nessa altura. Eu estava parado desde o fim dos Homens da Luta. Pois, já fazia 5 anos, eu tinha uma produtora, fazia documentários, andava aí noutra vida, né? Sem sentir muita falta da comédia. Não te digo que de vez em quando não me apetecesse fazer alguma coisa, mas andava tão entretido. Mas de repente um novo gel, não é? De repente o Tio Gel. O Tio Gel, exato. E que de repente com o Tio Gel veio uma geração que ainda hoje me espanta, e eu já faço isto há 4 anos, o Tio Gel, e a perspectiva é continuar com os meus fãs miúdos crianças. Os meus fãs crianças surpreendem-me e os meus fãs crianças responsabilizam-me, porque eu fui obrigado a olhar-me um bocadinho para dentro para perceber assim, mas o que é que estes putos estão a ver em mim? Estavas com essa dúvida? Não, espantou-me, porque de repente começaram a vir o sal grosso, os miúdos, o meu filho adora o sal grosso, eu já espetáculo, às vezes vêm os pais e os filhos, né? O pai já fã do Vai Tudo Abaixo, mas o filho fã do sal grosso, e eu percebi que é a energia, e aquilo foi feito de uma maneira tão espontânea, tão improvisada, tão não pensada, não racionalizada, puramente instintiva, e os miúdos respondem a isso. Respondem àquela energia de urgência do gajo que está movimento, tudo. Que está ali, não está com reservas. Estás a perceber? Mas essa energia positiva às vezes até é estranha no humor, não é? Que é sempre muito mais radical e muito mais rasgar. O humor tem muitas vertentes, né? A comicidade, né? A comédia tem muitas vertentes. Tu podes fazer uma comédia zangada. Sim, o Bruno não tinha energia nenhuma. Sim. Tu podes fazer uma comédia irónica, eficiente, mas tu também podes fazer uma paródia, uma imitação. Sei lá, tu podes usar a comédia que tem o objetivo de fazer as pessoas rir com estados de espírito que não são alegres. Aliás, exato. até tem muita saída. Sim. O cómico cínico, o cómico irónico, o cómico sarcástico, o cómico da comédia negra, aquela escola George Carlin, por exemplo, aquilo são quase... Ou seja, aquilo, como é que eu tenho de dizer? Ele não se ri. Está a falar, Estás-te a rir como é que este gajo está a dizer? Aliás, está a injetar informação. Está a desconstruir, né? Com técnicas humorísticas, está a desconstruir, mas não é propriamente um gajo tipo um Robin Williams, que é um gajo que entra com uma um Jim energia, Carrey, né? um Jim físico, Carrey, né? Sim. Portanto, a comédia nisso é como a música. Tu podes fazê-la com vários estados de espírito e a meter dentro dela emoções várias, muitas vezes raivosas até, odiosas até, preconceituosas, racistas. Tudo cabe na comédia. Tudo cabe na comédia. A comédia nisso, se calhar, é a arte mais livre, porque a música tem certas regras, quer seja regras rítmicas, harmónicas, melódicas. Sim, se fores para o jazz, assim, muitas vezes até essas regras são em alguns estilos, o jazz ou a música contemporânea, os Stockhausens da vida, etc. Mas mesmo assim há sempre ali coisas que são matemáticas, científicas, que na música tu não consegues esconder, né? Na comédia não. A comédia nisso é completamente livre. A comédia nisso é o terreno da liberdade total. Por isso é que é uma arte. É um bocadinho um parente pobre das outras artes, a comédia. Porque se tu se reparares bem, a comédia, em comparação com as outras formas artísticas, é a forma artística menos historiografada.
Sim. Do tipo, história da pintura, história da escultura, história da dança, história da música. Tu vais a uma boa biblioteca ou uma livraria, tu tens muitas obras sobre isso, mas depois sobre a comédia e sobre o riso, tens uma ou outra coisa filosófica, tens uma obra ou outra psicológica, mas tu, por exemplo, eu não conheço nenhuma história da comédia portuguesa. Uma história da comédia portuguesa, como é a história da música, ou a história da muito tens sobre magazines e assim, alguns trabalhos, tipo a história da revista. Certo, se começares a olhar para trás projeto a projeto, mas não há tipo não é uma arte muito historiografada, porque sempre foi vista como uma arte menor. Até no fado tens a história da Severa, que era supostamente a primeira que andava aí a cantar fado. Exatamente. Mas na comédia, a comédia sempre foi um parente pobre da arte, né? É considerado uma arte menor, não é? Uma arte do povo. Embora também os nobres tinham o seu bobo da corte, etc. Também ele exercia, mas era muito uma arte do povo. E muitas vezes uma arte também, se calhar, muito difícil de historiografar, porque também uma arte muito ligada à oralidade. Não é? Sim, e ter registros disso. Muito ligada à oralidade. Porque eu imagino que se calhar nos séculos XII, ou XIII, ou XV, ou XVII, havia comédia, não é? As pessoas queriam se rir, quer fosse com aqueles bonecos da Leix que batiam uns nos outros. Ou seja, esta arte do riso, esta arte do riso, talvez. E era menor, ou seja, se calhar não havia necessidade de registar, porque é ali uma coisa para era um fait divers, uma coisa que se passava, né? Até depois certas técnicas humorísticas, ou seja, elas acabam por ser também ser usadas em propaganda, por assim dizer, sobretudo tipo a caricatura. Estamos a falar de uma altura tipo nesses séculos que havia muito analfabetismo. A caricatura era uma forma muito eficaz até de identificar da crítica, não é? Sim. Da crítica, todos usaram, desde os nazis aos protestantes, ou seja, para criticar o outro, né? Salientar as características, as minorias étnicas, exatamente. Etc. Portanto, a comédia nisso é uma arte que, infelizmente, muito pouco historiografada. Eu estava a perguntar isso da onda positiva, porque, e referindo até da música, a música às vezes quando uma banda muda de estilo, o público não gosta. Na comédia sentes que é o mesmo, ou seja, quando trabalhas aqui o Tio Gel, sentiste eu estou aqui a arriscar ou... Opa, eu não sou o melhor exemplo disso, porque eu sou uma pessoa que tem mudado muito, até pela natureza do trabalho que eu faço na comédia, que é muito um trabalho à base de personagens. Sempre tive cada personagem mudava. Exatamente, sempre tive assim esse tipo de diferenças muito grandes. O Kalashnikov era muito diferente dos Homens da Luta, o Machista Gay era muito diferente do Black Skin, o Russo do Vanderlei, ou seja, esses vários polos faziam um todo que era essa comédia. Portanto, aí estavas mais ou menos protegido. Mas isso é a minha natureza. Mas eu vejo muitos colegas que seguem uma linha pensada, estruturada ao longo de carreiras, e algumas que eu já conheço, né, com 20 e mais anos de carreira, e que de uma forma de fidelização de público, não sei se eles seria pensam que seria um risco fazer algo novo, talvez mais para eles do que para um maluquinho como eu, que sempre habituou a malta a andar aqui e ali. E depois as duas maneiras têm vantagens e desvantagens, né? Estavas a dizer que a comédia era vista como inferior, mas hoje em dia, por exemplo, em Portugal, acho que já deixou de ser o parente pobre, ou não? Sim. Já. O que é que falta ainda? Mas mais especificamente o stand-up, se calhar. Talvez sim. Stand-up não só em Portugal. Isso é um fenómeno ocidental. O crescimento da comédia, vamos dizer, tipo nos últimos 20, 30, 40 anos, a começar nos Estados Unidos, Inglaterra, França, os países ocidentais, né? É digno de estudo, né? A comédia tornou-se uma válvula de escape dos sistemas. A comédia faz parte do equilíbrio do nosso sistema. A liberdade de expressão nas democracias dá essa possibilidade e a própria comédia é a válvula de escape da democracia em muitos termos, né? Porque a possibilidade de tu brincares com o assunto político, com o assunto religioso, com o assunto sexual, com todos os pruridos que isso acarreta, que não são de agora. Às vezes um gajo, quando ouve falar alguma malta, parece que só vem o agora. Daí uma das grandes lacunas da falta de historiografia da comédia, porque a comédia sempre deu problemas. Sempre. Começar na igreja, principalmente. Sempre. Eu lembro um caso aqui em Portugal, há mais, espalhados pelo mundo de certeza absoluta, de cómicos que se meteram em problemas por causa das suas obras. Mas eu lembro, por exemplo, o Gil Vicente acabou a vida preso.
Sim. Ele era o dramaturgo da corte, mas depois quando morreu, salvo erro, acho que era o Dom João III, que era o rei que o apadrinhava e que o protegia. Ele acabou preso, num convento preso. E ele é uma das grandes razões, o Gil Vicente, da vinda da Inquisição para Portugal. Porque há uma carta, acho que na altura do Cardeal de Lisboa, ou Bispo de Lisboa, não sei qual é a hierarquia na igreja, há uma carta na altura contemporânea ao Gil Vicente, quando a Inquisição já está em Espanha, com os reis católicos, há uma carta do Bispo de Lisboa para o Papa, a dizer que, a enumerar várias razões pelas quais Portugal precisava também da Inquisição, sendo uma delas a existência de um dramaturgo na corte que fala isto da igreja. Porque o Gil Vicente realmente, com aquela benção que o rei lhe dava, pá, tu vês, né, ainda hoje, nos autos, que são leitura obrigatória nas escolas e bem, tu vês uma crítica fortíssima. É o primeiro cómic e único que tu estudas na escola, não é? Sim. É super ácido. Sim, super... sim. Embora haja anteriores também, mas é o que eu te digo. É uma grande lacuna em Portugal e fora, mas sobretudo em Portugal, que é o meu país, o nosso país. Era uma obra que fazia falta, não sei se historiadores da arte estão a ouvir isto. Não, eu acho que já temos aqui o nosso Germano Saraiva. Sim, exato. Não, eu não. A história do humor em Portugal. Porque eu não tenho conhecimento para isso. Não tenho conhecimento científico para uma obra dessas. Não, mas se alguém tenho te chegasse com a ideia de projeto, pá, Gel, olha, temos aqui isto, temos investigadores, podes apresentar. Eu podia apoiar isso e quem me dera um dia fazer isso, mas a investigação propriamente dita, a investigação científica, o método de compilação tem que ser feito profissionalmente. Claro. Não, nem sequer Já tenho. do tombo. Quanto muito, eu podia ter uma nota de rodapé ou ajudar a promover, que também é uma boa ajuda. Não, mas é uma obra que fazia muita falta. Nota o teu interesse. Muita falta. Eu gosto de história e de tudo, desde história política, história da arte, história da música. E o que eu noto é que na história da comédia, uma grande lacuna não há. Não há uma compilação de história da comédia portuguesa. E ela existe, né? Houve uma coisa que tentaram fazer, que não sei se te lembras, que era o Bruno Nogueira e o Dom Solnado. Eu apareço nisso. Sim. Há ali uma antologia da comédia só que portuguesa. ao mesmo tempo é um tempo muito curto para a televisão, não é? Da televisiva, né? É. Mas pronto, vale pelo esforço. Embora eu ache que. Eu lembro de ver essa série, eu participei até com entrevista e tudo para essa série e falam lá de mim, do meu trabalho e de outros colegas, né? Na altura devia ser o mais recente. Foi uma lisonja. Não, isto foi na altura dos Homens da Luta, foi tipo 2010, 2011, isto. Foi para aí, nessa altura. E eu lembro-me de ficar entusiasmado, vai fixe uma cena, mas depois havia ali um lado cómico que eu acho que não devia estar presente. Sim. Eu não acho que uma história da comédia tenha que ser cómica, não, pelo contrário. Eu acho que o que faz falta é uma história da comédia científica. Por exemplo, outra coisa na comédia que não há em Portugal e que também faz muita falta, a comédia ainda está muito imberbe em Portugal, é crítica. Não há crítica de comédia. Pois não, porque eu no outro dia estava a pensar nisso. E com a quantidade de espetáculos que já há e com a massa crítica de comediantes profissionais que já há, que nunca tivemos tantos, era algo que também fazia falta. Crítica, concordes ou não concordes, é o que é, né? Mas fazia falta alguém ou várias pessoas que fossem ver os espetáculos e dessem a sua opinião, que se fossem pessoas informadas, cultas na área e dissessem, olha, este espetáculo assim, ele aqui está a fazer, mesmo não desvendando as piadas, né? Claro. Mas falando das obras que se passam sem ser de uma maneira agiográfica, porque muitas vezes há muita agiografia, né? Que é aquele, só o elogio, né? Ou o oposto, ou só a destruição. Isto é uma grande merda. Mas não alguém que se proponha a dizer, não, eu vou fazer crítica de comédia e gosto de comédia. Mas tu achas que os humoristas iam gostar disso? Se dissessem bem iam gostar, se dissessem mal não iam gostar, mas isso é como na música, né? Mas isso é interessante porque estamos a viver aquela época em que, e não sei se isso aconteceu contigo, que é tu anuncias um espetáculo, 5 datas esgotam logo. É bom. Mas se calhar era preciso isso para saber isto é realmente bom, isto é quantidade ou é qualidade? Ou é... Na música, eu gosto muito de música e eu leio muito, há muitos anos, revistas de música portuguesas, agora que portuguesas já não há nenhuma de publicação tipo material, não é? Do celuloide, né? Da celulose, mas estrangeiras também. E lês as críticas? Leio as críticas. E leio a história, muitas dessas revistas, tipo as Mojo, as Uncut, elas fazem história, vão buscar ao passado, os Queen, como é que gravaram o álbum, não sei o quê, os Stones, sei lá, tudo, né? Eu gosto muito de ler isso. E na música há uma tradição de críticos de música apaixonados, tipo um Lester Bangs, por exemplo, que era um gajo que escrevia na altura numa revista Cream. Ele entra, há um personagem dele que é feito pelo Philip Seymour Hoffman no Almost Famous. Sim.
Ok. aquele jornalista é o Lester Certo. Banks, que faz uma crítica apaixonada e às vezes a criticar os seus próprios ídolos. Ou a desfazer, ou a meter nos Por amor à picas. arte, não é? Epá, mas está a fazer Está a aquilo sentir, que sai do sente-se coração. É um amante da música a fazer uma crítica. Isso na comédia eu acho que fazia falta, porque realmente há amantes da comédia, há pessoas cultas na comédia, mas depois parece que há um género pruridozinho, uma cena muito tuga. Respeitinho. Mas depois coisa, vou dizer mal, depois deixam-me convidar para o espetáculo, já não sou amigo deste, já não sou amigo daquele. É uma cena muito de país pequeno que nós somos e que eu acho que era algo que devia surgir. Para quem gosta de comédia, está aberto a fazer a crítica. Pá, a pessoa vai ver, olha, não sei o quê, vi isto assim, ele aqui tem uma parte de sarcasmo, uma parte de ironia, uma parte de storytelling, ou seja, falar tecnicamente do espetáculo, as luzes, como é que são, o público, como é que reagiu, porque isso ajuda. Sim. Sim, Mas não, Isso mas ajuda. E falta falar não só historicamente, mas também técnica humorística. Completamente. Não é? Isso poderia ser a crítica poderia ser uma coisa a ajudar. E que muitas vezes na música acontecia isso. A música, as coisas agora estão um bocado diferentes, mas mesmo assim ainda acontece. Que é tipo, tu identificas-te com um crítico. Este crítico tem um gosto parecido com o meu. E o gajo dá-te dicas. Acontecia isso bué na música. Sim. Eu lembro de que na altura no Blitz, no Público, no DN, com vários jornalistas que se dedicavam à música, eu descobri muita música, isto pré-internet, né? Porque de repente o gajo estava ali a escrever Fela Kuti. Hã? Quem? Nigeriano, misto de afrobeat com jazz, com funk. Eu disse, pera lá, isto parece-me ser interessante. A primeira vez que tu ouvias o nome era pela escrita de alguém que dizia, isto é uma grande cena, gosto disto. Deixa-me lá ir Exato. ouvir. E se gostasses, era aí que o crítico passava a ser um dos teus favoritos, não é? E Sabes a que seguir, era é. o crítico / divulgador, né? Exato. Tu aqui o maior caso disso, o meu amigo também, infelizmente já desaparecido, que era o António Sérgio. O António era isso, né? Aliás, mais do que Educou toda uma o geração, António não era um crítico, era um divulgador. Sim. Mas havia críticos, o Nuno Galpim, o Vítor Balanciano, Luís Maio. O Mário do Belíssimo Mário Nogueira, não é Mário Nogueira, esse é o da Fed Prof. Sim, mas... O Mário Mário Rui Vieira, Sim, exatamente. do Belíssimo, o Rui Miguel Abreu, Sim, foi uma exato. pessoa muito importante Do na hip-hop, divulgação do hip hop, por Exatamente. exemplo. Ou seja, essas pessoas realmente ajudavam a indústria e ajudavam os artistas. Claro, porque havia uma banda que estava a começar, era Porque posta na rádio num programa. Hoje em dia, estes novos tempos é tudo. Parece que todos nós temos que ter um lado. Estás a ver? Parece que temos que estar todos numa equipe. Ou somos da equipa amarela ou somos da equipa Trincheiras. azul. Ou somos de esquerda ou somos de direita. Ou somos do Sporting ou somos do Benfica. Ou seja, é tudo muito manicaísta. E na arte isso não faz muito sentido. Tu gostares tu tens uma relação com a arte como tens uma relação com o teu clube. Não faz sentido. Porque na arte não há ganhar e perder, né? Só há ganhar. Só a gostar ou não. Só há ganhar, Sim. né? Só tem, Mas ou aqui existe gostas, um ou bocadinho então isso. não gostas e... Aqui existe. Sim, Tu vês existe. isso também na crítica de cinema, não é? Sim, é muito clubístico, sim. É um bocadinho. Como é que este ousa falar mal de um filme que eu gostei, não é? Eu não estou a dizer que a polémica não seja interessante, porque a polémica é A interessante. discussão é boa. Nós A temos discussão é várias. boa Nós e a vamos dialética falar é muito boa sobre e isso. necessária, né? E muitas vezes, por exemplo, na história da música, houve muito rivalidades históricas, Beatles, Rolling Stones, Oasis, Blur, depois aquele West Coast, East Coast, às vezes até com Exato. resultados trágicos, né? Ou seja, essa cultura do beef, né? Essa cultura da Cá também tiveste, não é? competição. Alvalade e havia assim uns quantos. Sim, havia. Isso de uma certa maneira também é fixe e também é saudável. Mas há outro lado, do lado do está uma indústria a crescer, neste caso a comédia, que está em crescimento ainda, Sim. dinâmica, e que eu acho que necessitava dessas duas coisas, ser historiografada, para o pessoal que faz ter uma noção do que é que veio antes, porque muitas vezes ajuda-te muito isso. Uhum. Ajuda-te muito tu conheceres o passado daquilo que tu fazes, da tua arte, ou da tua profissão, ou do teu país, do teu planeta. Interessa conheceres o passado. Até porque podes modificá-lo, podes. Não, e ajuda-te a interpretar o presente. Ajuda-te Sim, a sim, olhar. A comédia muitas vezes
a comédia muitas vezes, isto vi isto há pouco tempo, era uma definição do Charlie Chaplin, até era aquele Rowan Atkinson, o Mr. Bean, a dizer esta citação do Charlie Chaplin, que é: a tragédia é algo visto ao pormenor, a comédia é a mesma coisa vista em perspectiva, no long shot, né? No plano aberto. Essa perspectiva ajuda a comédia. Portanto, na comédia especificamente, tu conheceres o passado, a maneira como a comédia se adaptou aos tempos, se calhar evitava algumas discussões que eu acho estéreis e até onanistas, muitas vezes onanistas, do humor e agora todos nos querem calar. Mas isso é a história da comédia, maluco. Pelo menos quando é bem feita, né? Certo. Sim, não papas muito essa conversa. A comédia conversa. sempre deu problemas, sempre. Mas tu achas que... Porque é que há alguns humoristas se sentem tão afetados com isso do agora já não se pode Eu não dizer acho que é nada? Não são só os humoristas, são algumas afetado. pessoas... Eu não acho que é afetado. Muitas vezes... Incomodados, se quiseres. Não é incomodados. Eu acho que muitas vezes... Ou seja, há muitas vezes tentativas de silenciamento. Sempre houve, certo. comediantes. Verdade. Sempre houve. E muitas vezes, quantos se calhar não foram mortos e assassinados e executados. Não vais mais longe. No nessa outro dia história. um cartunista, houve um ministro que ligou para a RTP só por causa de um cartão. Sim, exato. Isto passou um bocadinho despercebido, Isso mas para mim foi isso bastante sempre, assustador. Isso sempre foi assim. Agora, muitas vezes esse cancelamento é um marketing hoje em dia. E estás a ver, estão-me a tentar calar. Exato. Estão-me a calar. Estou eu aqui a dizer. Mas porque eu digo as estão-me a calar. verdades. Estás a perceber? Certo. E isso muitas vezes é um marketing. E pronto, e cada um usa as armas que tem, né? Eu no meu caso, como gosto de história e tento ir pesquisando isso, sei que na comédia sempre foi assim. E hoje em dia, muitas vezes há discussões, como eu te digo, estéreis e muitas vezes onanistas, quando no fundo o humor, sobretudo o humor, que é um género de comédia, ok? O humor é mesmo o ultrapassar do limite, a transgressão. O humor é um ataque ao sagrado, seja o sagrado o que for, seja Esticar da corda, Instituído, poder. social, económico, sexual, religioso, whatever. Seja o que for o sagrado que impõe um limite, Sim, não é? é aquela coisa de vir de baixo, não é? O humor seta, não é? é o que fura isso, que é tipo tu teres a lata de dizer não, isso tu para mim és ridículo. Ou o que tu estás a defender é ridículo e eu vou desmanchar isso. E muitas vezes isto provoca celeuma, prurido. As pessoas não gostam de ver atacado aquilo que é sagrado para elas, seja o clube, seja a religião, seja o que for, né? E depois há o tempo, né? Esse como é que eu tenho a dizer? É um bocadinho o cimento da comédia, que é o timing. O timing é algo que a comédia ou seja, a comédia e o tempo estão intimamente ligadas, porque muitas vezes o engraçado e o humorístico e o rebelde, o desafiador, é dizeres a cena errada na hora certa. Certo. Sim. Porque às vezes há aquele too soon. Mas esse timing não está cada vez mais too curto. late, né? Esse timing não estará cada vez mais curto. Tu aprendes Por causa das redes sociais, etc. Tu aprendes a interpretá-lo. Tu hoje já tens esse domínio desse timing? Às vezes acerto. Ok. Pois, eu acho que o problema é que às vezes não se Às acerta. vezes É isso. acertas. Eu acho que às vezes querem ser tão rápidos que não acertam no... Mas sabes, mas isso tanto acontece com um post no Twitter ou com um vídeo no Instagram, como acontece numa conversa de amigos. Claro. Né? Eu acho que o tempo, a gestão do tempo é realmente algo que o comediante deve ser a sua maior aspiração, é essa, tanto seja no tempo da entrega, no tempo em que tu dizes, no tempo exato, ok. Porque muitas vezes quando tu bates a cena mesmo no tempo, tem uma ressonância incrível. Uma piada pode-te ficar na memória a tua vida toda. Sim, sim. Ok? Uma piada que tu ouves, seja dita por um comediante ou seja dita numa mesa de jantar, sei lá. Qual é a tua... Uma piada cola-se na tua cabeça. Qual é a piada que te ficou... Várias, vou dar um exemplo. Às vezes não a piada inteira, mas bocados de alguma comicidade. Vou dar um exemplo. Eu uso muito no Tio Gel do Sal Grosso a expressão vocês. Porque o tio vai dizer a vocês, ok? Pronto. É um erro, né?
É um barbarismo, por assim dizer. E isso vem do Hermano José. No sketch, há um sketch do tal canal, primeiro programa do Hermano José, com 40 anos, onde aquilo do tal canal era tipo uma paródia a um canal de televisão, né? E aquilo, houve lá um sketch, não me lembro que episódio, não me lembro mesmo, mas lembro do sketch, onde é duas jovens que estão assim também num estúdio muito jovem, e estão em um programa muito jovem, estás a ver? Já sei. E vem um gajo que é cantor, Ele e o gajo é brasileiro, aí sou brasileiro, né? Estou a entrevistá-lo, e depois de repente, ok, estão ali, não sei o quê, o Brasil, não sei o quê, já fui de Portugal para lá, não sei o quê, não sei o que mais, o gajo está a falar nisso e de repente corta. E ele diz assim, aí, como é que é o cachê aqui da entrevista? E elas viram-se para ele, não sei o quê, não há aqui, nós não pagamos, não temos cachê. E o gajo de repente larga, o Herman, larga o sotaque brasileiro, o quê? Não tens cachê? Venho eu do Seixal e para aqui, eu parto isto tudo a vocês. Estás a ver? Essa memória do vocês ficou e saiu-me nesse primeiro vídeo do Tio Gel, que foi um vídeo completamente espontâneo que eu fiz, não foi pensado. Porque às vezes eu faço vídeos que são pensados. Eu sei que vocês podem estranhar isto. Uma notícia de última hora. Mas às Breaking vezes news. eu penso às vezes nas coisas que eu faço. Eu sei que não se nota, Breaking eu sei que news. não se CMTV. nota, mas às vezes isso acontece. Mas naquele caso não foi por aí. E aquilo saiu-me. Aquilo estava lá, estás a ver? Estava lá colado. É uma homenagem Porque tua involuntária ao eu, Hermano José. eu a quem gosta de comédia, se calhar alguma malta aqui vossa que vê aqui o vosso podcast gosta desta investigação, né? A obra que eu recomendo a toda a gente, normalmente falo disto quando se está a falar da comédia, eu falo muito desta obra. Eu acho que, pelo menos até agora, eu nunca ouvi nenhum comediante, pelo menos em Portugal, a referir esta obra, o que eu acho estranho, ou seja, conhecendo a obra se calhar nem é assim tão estranho, que é uma obra escrita por um grande cocainómano austríaco chamado Sigmund Freud, que se chama Jokes and a Relation with the Unconscious. Piadas e a relação com o inconsciente. Há uma tradução brasileira que é xistes e a relação com o inconsciente. Eu já li em inglês e já li em brasileiro. Eu prefiro o inglês, porque às vezes o brasileiro faz-me um bocado de confusão. Mas ok. É um livro técnico. É um livro de psicologia. A leitura não é fácil. É uma leitura complicada. Ou seja, precisas estar ali, porque há muitos termos técnicos, às vezes tens que ir ver o que é que as coisas querem dizer, eu pelo menos tenho, né? Mas que aborda o processo psíquico do riso, ou de parte do riso. E o Freud defende que a grande maioria das técnicas humorísticas, seja a paródia, a imitação, sei lá, a sátira, o clowning, sei lá, um gajo a cair na rua, whatever. Esse processo atua-te no inconsciente. Tu riste, não há um processo racional no teu riso. Tu riste, defende o Freud, como uma surpresa. É algo inesperado que te faz rir porque tu não estás à espera daquilo. Estás a perceber? Eu de repente, se começar aqui a imitar o Marcelo, ou se de repente eu começar aqui a cantar uma paródia e tal, sendo inesperado, tu riste porque foste apanhado de surpresa, com numa andota, numa punchline de um beat de stand-up, quando é bem feito, e de repente vem ali aquele gancho de esquerda que tu nem viste bem de onde é que ele veio, né? Quando isso é bem feito, atua-te no teu inconsciente. Não há processo, porque muitas vezes humor, inteligência, em alguns casos, mas claro, na maioria certo. Envolve racionalidade. Envolve só inconsciente. Aquilo bate no inconsciente. Tu riste e esse é o Perdes riso. o controle do corpo. Perdes o controle, riste. Mas depois o Freud faz uma adenda a essa obra que se chama Humor, que é lançado pela mulher dele já depois dele ter morrido. Mas que ele refere que aquilo é uma adenda àquela obra. Onde ele fala deste outro género de processo psíquico que te faz rir, ao qual ele chama humor, e aí sim há uma atitude racional de quem faz. E ele diz que segundo a sua teoria, esse humor é uma vitória do ego sobre o superego. Ok? Sendo o ego a tua vontade, o teu desejo, e o superego os valores que regem a tua personalidade. Ok? E ele diz que o humor é um ato de rebeldia do ego sobre o superego. O superego diz assim: isto são os valores que te regem. E o ego diz: fuck you, eu vou-te foder nisso. Caguei.
vou desafiar. Vou à minha vida. Estás a perceber? E isso é o que eu gosto. É o que eu gosto mais. O que não quer dizer que eu não faça muito do outro. E faço. E muitas vezes com muitos bons resultados. Uma boa paródia, uma boa imitação, bem feita, uma boa anedota, uma boa beat stand-up com uma grande punchline de surpresa é muito eficaz e provoca um riso muito mais sonoro e Mais cheio. muito mais cheio do que o humor. Muitas vezes o humor nem te provoca riso. Faz-te um. Mas fica-te lá. Sim. Fica-te lá por esse exercício de rebeldia. Ele dá um exemplo que é o seguinte. Ele dá um exemplo, Freud, nesse livro, que é... imagina, um gajo vai ser condenado à morte. E então o carrasco vai buscar lá a cela e vai com ele pelo corredor da prisão e abre-se a porta do pátio e é segunda-feira e está um grande dia de sol. E vira-se o gajo que vai morrer, vira-se para o carrasco e diz assim: epá, está a começar bem a semana. Ele dá isto como um exemplo de humor. A vítima é o carrasco. Sim, o gajo faz isto para ter uma satisfação pessoal, Exato. E para superiorizar ao momento. para não é? superiorizar à situação, que é o facto de ir morrer, Que é o fim. que é tipo o supremo valor, né? A qual nenhum de nós escapa. Certo. E aí sim o humor é algo desafiante e rebelde. Mas isso é um estilo da comédia. Aí do facto de dizer da comédia ser muito pouco historiografada. No caso do Freud não é uma historiografia, embora ele dê muitos exemplos em literatura e tal. Sim, é uma nessa teoria... obra, que eu aconselho muito a toda a gente que gosta deste tema e de aprofundar, mas não é historiografado, mas é cientificamente abordado. E sobretudo nos vários estilos. Estás a perceber? Há muitas maneiras, o povo diz que há não sei quantas, há 1000 maneiras de esfolar um gato. Que me perdoem os amigos dos animais, que eu não vou esfolar nenhum gato. Mas na comédia também é assim, há muitas maneiras de tu provocares o riso, não há só uma. E sobretudo não há regras. Eu às vezes vejo muitos colegas, às vezes muito inteligentes, muito cultos, esses colegas, com muito sucesso, a quererem impor regras. O comediante tem que ser isto, o comediante só pode ser isto, o comediante não pode ser aquilo, o comediante não pode estar envolvido, o comediante... Mas dizem-te, não dizem fazer... publicamente. Ok. Ok? Como tipo um género de... Está aqui os 10 mandamentos Manual. da comédia. E pá, e se há arte onde não se aplicam as regras, nenhuma, é a comédia. Isso não quer dizer que não haja técnicas. Que uma maneira de fazer uma paródia é muito diferente de uma maneira de fazer uma ironia ou um sarcasmo ou uma imitação ou o que quer que seja, uma anedota. Há técnicas de tu lá chegares. Sim, né? mas a base serve depois para tu desconstruires e criares até uma coisa nova, não é? E sobretudo o resultado, né? Sim, sim. E sobretudo o resultado. Porque tu podes fazer comédia, por exemplo, imagina que eu estou num jantar do Chega. Se imaginar isto. Divertido. Né? Divertido, ali, que os meus amigos chegassem, todos ali. Como é que é, pessoal? E o caralho. André, vem para aqui. Estou ali, estamos ali todos no cheganço, né? E faz aqui 10 minutos de humor. Faz aqui 10 minutos de comédia. Eu posso, muitas vezes a comédia é usada para isso, fazer uma comédia extremamente eficaz na medida em que provoca muitos risos, completamente preconceituosa e racista. A comédia, muitas vezes ao longo da história, foi usada e continua a ser como modo de continuar preconceitos. Exatamente. A anedota do preto, a anedota da loira. Ainda hoje. Completamente. E com graça. E com graça. Pode ter graça. Para quem... Ou seja, depende do público, né? Claro. Depende do público. Tu, por exemplo, se eu for a um jantar dos No Name Boys, eu se calhar se começar a gozar com o Porto e com o Sporting... tenho muito mais hipóteses de ter riso e de sair de lá ileso do que se começar a brincar com os gajos do Benfica. Claro, né? Isto, cada situação exige um género de afinação do contexto também, né? sim, claro. Olha, Gelo, obrigado. Malta. Vamos terminar. Muito Foi fixe. muito bom. Ia-te pedir alguma sugestão, mas já falaste do livro do Freud, não sei... Mas o Freud é muito... Ou seja, eu compreendo que este discurso, às vezes, isto é discurso para quem anda nesta vida e que muitas vezes para quem gosta de comédia nem é interessante. Mas eu acho fixe, por acaso. Sim, eu acho que quem gosta de comédia gosta de... Eu gosto de falar disto. Acho que é preciso desconstruir também a comédia. Olha, no outro episódio estávamos a falar de desconstruir o mundo da restauração. Acho que a comédia sim, também também. E sobretudo desmistificá-la. Sim. Menos Porque paninhos quentes. Às vezes há muitos paninhos muitas quentes. vezes eu vejo malta a falar da comédia. Normalmente essa malta muito culta, muito inteligente, estás a perceber?
e que Queres dizer nomes? mano, é preciso. E que muitas vezes parecem padres a falar. Por exemplo, eu no outro dia ouvi um a dizer assim: quando tu te ris, com o riso não há medo. O quê? Então não há. Uma das reações de medo é rir, exato. Aquele risinho quando estás ali junto do Amilcar 2,5 metros, que pronto, sabes lá o que é que ele te vai fazer. Tu estás-te a rir para mostrares ao Amilcar, eu não te vou fazer mal, sim. né? Ou tipo, o riso é uma vitória sobre a morte. O humor é uma vitória sobre a morte. Eu ouço gajos inteligentes a dizer isto, estás a ver? E eu rio-me, estás a ver? Porque tu se neste discurso tirares onde diz riso e humor e puseres Deus e fé, Vai dar o mesmo. é um discurso religioso. Certo. A fé é a vitória sobre a morte. Com Deus não há medo. Deus por Todo-Poderoso. favor, a sério, são padres, são padrecos, estás a ver? Estou-me a rir porque ouvi isso recentemente. Pronto, não a da fé, da morte. Enfim. Muito bom. Obrigado, Gel. Pessoal, obrigado. Vais ter um espetáculo. Aliás, estás com ele O agora? espetáculo Sim. está na estrada, vai estar aí até março, abril na estrada. O que é concretamente? Excesso de bagagem. É o meu solo de stand-up. Já tinhas feito stand-up? Eu já tinha feito stand-up várias vezes, mas sempre em noites coletivas ou nos festivais onde eu faço a curadoria. Mas é o meu primeiro solo de stand-up. Eu estou quase tipo 1h30 cada noite a falar. E os espetáculos nunca são iguais. Embora esteja ali uma base, tipo 90% é a mesma, mas às vezes mesmo a ordem e a maneira como eu conto as histórias nunca é igual. E eu chamo-lhe excesso de bagagem porque é aqui um bocadinho uma maneira... É um género de ponto de situação da minha vida. É a primeira vez que eu me apresento fora de personagem, assim, de uma É o maneira Gel, tipo, não é? numa digressão, não És é? tu. Não é o tio, não é o homem da luta, embora eu fale de tudo isso. É o Nuno. E é um bocadinho ponto de situação aqui deste maduro de meia idade, e é um bocadinho uma maneira de eu também largar um bocadinho lastro de coisas que eu fui compilando, de histórias que eu acho engraçadas, observações que eu faço, etc. Coisas que se passam comigo, porque eu no meu espetáculo sou eu o centro do ridículo. O estilo que eu abordo não é um estilo de olha ali aquele e estás a ver, não, sou eu, as coisas passam-se comigo e sou eu o centro do ridículo, e é uma maneira de eu cristalizar aqui neste espetáculo uma série de coisas que eu passei e abrir aqui um capítulo novo, porque isto anima-me. Vou fazer 49 anos e este é o meu primeiro solo de stand-up. De repente eu ando todo contente e eu olho para a frente e eu assim, caraças, isto de stand-up vai ser fixe, eu agora vou estar a fazer isto também mantém-me jovial, né? Fixe. A ver se tomas a gosto também. Estão convidados todos, vocês também estão convidados. E vamos fazer uma crítica. Fiz ontem, não sei, Sim, vamos fazer a primeira crítica. pá, agradeço, pessoal, e mesmo que queiram dizer mal de mim, digam à vontade, a sério, de preferência com alguma graça. Mas pessoal que gosta da comédia, fazem falta críticos de comédia e vão aos espetáculos, falem bem, falem mal, mas pronto, apoiem a comédia nacional, que é tudo malta bacana, tirando um ou outro padreco que aí anda. Cá está. E nós voltamos para a semana com... Pá, com um convidado tu nem tens noção. Nós não sabíamos que vinha cá. Mas este agora não Agora não sabemos. sabemos. E também Pronto, é estarem atentos. Tchau, malta. meus amigos. Tchau, pessoal. Feitinho, é bacana. É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção da cacofonia.